para estar conosco na manhã dessa quinta-feira, como já virou tradição nesse Bom Dia Agronegócio, Matheus Pereira, diretor da Pátria, conosco para comentarmos os mercados de soja, de milho, para a gente falar um pouco de câmbio, vamos falar de política, vamos falar do Rio Grande do Sul. Todo mundo precisa ajudar agora, né, meu amigo? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, dona Carla. Um grande prazer estar aqui contigo mais uma semana. De fato, o que estamos presenciando, né, em território gaúcho não tem sido fácil, né? Gauchada que tem vivido anos aí tenebrosos, né, nesses últimos 3, 4 anos. Ou é seca, ou é excesso. Aquela região também está sendo afetada, né? Claro que ela tem um desenvolvimento pecuário mais assíduo, né? Mas também é uma região de expansão agrícola, tá? A gente teve muita agricultura se expandindo nos últimos 5 anos, em especial, né, num vale vizinho chamado Vale Verde, aonde, né, na tarde de ontem, recebi algumas imagens de clientes, né, grandes amigos também de longa data, a família Debastiano lá, um grande abraço para meu amigo Dione, Diego também, irmão, lá o Roberto Felipe, o Thiago também do Grupo São Marcos, são afetadas com ciclones, com os excessos de chuvas, e que agora, infelizmente, né, no início de uma nova safra de verão de milho, vem sofrendo agora chuvas excessivas, incapacitando, né, inviabilizando realmente o cultivo. Pois é, mas a gente tem que seguir, e como eu disse, né, a gente vai trazer amanhã Oi? o professor Omar Floss. Matheus, tá me ouvindo? Alô? Matheus, você me ouve? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Será que eu voltei? Acho que é a internet. Eu acho que você Eu voltou. escuto bem. Ah, então você voltou. Você tava paradão, agora você já tá se mexendo. Eu tô por aqui. Então tá bom. Eu disse que amanhã a gente vai trazer o professor Elmar Floss, que é um gaúcho, né? E tá ali é um fisiologista experiente, né? Conhecedor da agricultura e do setor, e amanhã vai nos trazer essas perspectivas de como fica, né, essa projeção para uma nova safra diante de um cenário de caos, né, e como você falou, são regiões ali de expansão. Como é que fica essa estimativa, essa perspectiva, se é que ainda dá para ter, pelo menos agora, talvez mais para frente, mas vamos entender com o professor Floss amanhã. Matheus, como é que estamos essa semana? Foi semana de USDA? Aí a primeira pergunta que eu vou te fazer. O USDA te surpreendeu de alguma forma? Carla, vocês estão me escutando bem? Estão me vendo Sim. bem ou não? Sim. Tá bom, tá bom. É porque às vezes tá dando uma travada aqui, eu não consigo acompanhar direito. Mas o SDA, hoje, a gente ainda tem, né? Nessa semana tivemos aí um relatório que atendeu as expectativas de redução de produtividade para a soja. Tá? Tivemos aí uma redução até substancial na soja, na produtividade, né? Reduziu até um pouco a mais do que o mercado esperava, um corte mais agressivo do que o mercado esperava. Né? A gente até observou algumas pessoas citando aí um SDA conservador. Não foi conservador, ele atendeu sim a redução, a expectativa de redução produtiva, né, da soja norte-americana. O grande problema, né, foi o reajuste de área. A área, né, ela foi reajustada para cima, né, aumentando a área estimada da soja norte-americana, devido, né, à expansão das adesões dos programas de subsídios em território norte-americano. Coisa que pouca gente aqui no Brasil, enfim, entende a fundo, né, realmente é bem complexo. Toda a cadeia, né, subsidiada da agricultura norte-americana. E existe dentro desses programas, né, um que a gente chama de PPP. É o Programa de Prevenção de Plantio, né, Prevent Planting Program, né, chamado PPP, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, que é o quê? É quando o governo norte-americano, né, agenciado com recursos do próprio USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que eu sempre faço paralelo aqui como se fosse o nosso mapa, o ministério que cuida, né, dos interesses da agropecuária, o USDA acaba que ele solta, né, ele cria-se o PPP para quê? Para que o produtor rural, proprietário ou arrendatário de terras, ele possa optar por não semear culturas como soja, como milho, como trigo, como algodão em algumas regiões, que são culturas de grande volume, grandes escalas, né? E que, a fim de controlar a oferta, o governo, né, simplesmente paga cheques que remuneram até, né, a receita do produtor,
para que aqueles produtores optem por não semear as culturas. É claro que tem anos, né, quando os preços das sojas do milho estão esticados, né, e esse programa ele tem uma finalização de adesão até junho, tá? Então até meados de junho, os produtores têm que optar por adesão ou não. Se ele aderir, ele não pode plantar grandes culturas, ele tem que colocar em culturas alternativas, como sorgo, ele pode plantar alfafa, são culturas alternativas. Tá? Então até junho ele tem essa decisão. Quando ele opta por fazer adesão ao PPP, ele acaba que ele não cultiva soja e milho, ele é ressarcido pelo governo e planta culturas alternativas. Neste ano, Carla, houve, né, por aquele movimento, né, altista dos preços da soja e do milho, em especial da virada de maio para junho, né, vale lembrar que a soja em Chicago, durante junho, subiu mais de 20%, tá, estimulado pela seca e expansão do território norte-americano. O produtor norte-americano, ele reduziu a adesão aos programas de prevenção. Por quê? Ele via que os preços em elevação da soja poderiam capacitá-lo, né, a ter uma remuneração maior, a lucrar mais com a atividade. Então, a adesão aos programas de subsídios de prevenção de plantio foi menor este ano. Então, a área ela foi reajustada porque o USDA percebeu, e essa percepção ela foi publicada, né, em regiões um pouco mais complexas de serem achadas, né, dentro do próprio painel de divulgação do USDA. Ela foi divulgada em meados do mês passado, perdão. Logo após a atualização do USDA de agosto, passado algumas horas, foi publicado, né, a realocação dessas áreas de PPP. E agora essa área entrou novamente nas estimativas do USDA, na atualização agora de setembro. Então, é sim notado uma maior área, né, semeada de soja e milho. Quando eu digo maior área, são 200 mil acres a mais, né, que é equivalente ali a 80 mil hectares. Não é algo surpreendente, porém, de fato, né, limitou um pouco, né, da redução da oferta. A produtividade caiu, só que a área acabou subindo, trazendo, né, uma redução de produção final um pouco aquém, né, do que o mercado esperava. Então, foi essa a grande surpresa do mercado, viu, Caio? Agora, Matheus, esses números, desde que o relatório saiu, a gente teve, claro, né, aquele choque inicial do mercado, como é típico, então 20 pontos de queda na terça-feira, mas desde ontem o mercado na soja, adotou uma postura bem defensiva, não sei se esse é o melhor termo, mas cautelosa, né, tímidas oscilações, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado está apreensivo por agora. A gente tem muita tensão adicionada, né? O mercado entende que quedas profundas elas não são justificáveis e sustentáveis dentro da realidade de hoje. A realidade hoje da soja e do milho é, de fato, né, uma oferta razoável. Houve-se quebras, né, produtivas em território norte-americano. Vale lembrar que o potencial produtivo da soja nos Estados Unidos ela chegava acima, né, de 125, dizendo até 130 em casos excepcionais de produtividade, e hoje os norte-americanos já trabalham, né, com números aí próximos, né, a 113. Então a gente está falando já de uma quebra potencial de 12 milhões, 15 milhões de toneladas, já observado no território norte-americano. Então há quebra. É indiscutível que a seca foi um problema do território norte-americano. Indiscutível. Tá? Agora, o mercado entende que nos atuais patamares que se encontram em Chicago, né, ele já precifica, né, essa redução da oferta total norte-americana. Para a gente ter realmente um realce maior nos preços, né, o preço voltar a subir de maneira bem objetiva e clara, a gente vai precisar de uma nova história a ser contada, vai precisar realmente de uma nova euforia criada no mercado. E a nova euforia já não vem mais do território norte-americano. Estados Unidos agora, em processo de colheita, tá? Já temos resultados aí de parceiros, clientes da pátria em território norte-americano, nos indicando que os talhões iniciais, né, em especial de milho colhido ali em regiões do Delta, sul do cinturão agrícola, são talhões tidos como decepcionantes, tá? Não é uma decepção catastrófica, calamitosa, porém muito longe realmente do potencial mais produtivo. São culturas do milho que chegam ali, em tradução para hectares, a quase 250, 280 sacas por hectare de milho, tá? Que realmente uma quebra, tá? O potencial produtivo do milho norte-americano chega a ultrapassar 400 sacas por hectare, em talhões mais bem trabalhados.
Na soja também, produtividades aí em torno de 55, 60 sacas, que também não é algo extraordinário para o território norte-americano. Então, a nova história ela vem aqui da América do Sul, que só começa o plantio por agora. Né? Temos o Paraná já com 1% semeado, temos também o Mato Grosso já se aproximando, que também é essa porcentagem mínima, né? Virtualmente próxima a 1%. Então, a nova história ela precisa vir ser extraída aqui da América do Sul, viu, Carla? A gente já sabe, a gente consegue adiantar quais são os pontos de destaque dessa história, e eu queria te perguntar, na verdade eu sei que vocês da Pátria acompanham muito de perto isso, que é a questão climática, né, Matheus? A gente vai ter condição de clima para começar a plantar a safra 23-24 nas principais regiões produtoras, acompanhando os períodos de fim de vazio sanitário? Vai ter chuva boa o suficiente para esses estados e para a gente começar bem a safra 23-24? Cara, muito bem. Por característica comum do El Niño, né, que já é observado no território brasileiro, os efeitos já são notáveis no El Niño, ainda convencional, não estamos dizendo nada sobre superfenômenos, mas o El Niño convencional já é notado, e por prática comum do El Niño, ele tem essa chegada antecipada das chuvas, né? Essa concentração mais atênue, né, de chuvas na região sul do país também, ele pode ser caracterizado, né, como esse fenômeno climático, né, consequência do fenômeno climático, assim como a chegada mais antecipada das chuvas aqui na região central do país. Então, sim, né, o El Niño, por tradição, a gente, quando olha o histórico, a gente vê que quando houve, né, El Niño teve essa chegada antecipada, estabelecimento prévio, né, das chuvas aqui no território brasileiro, porém as chuvas também cessam um pouco antes. Então, para o plantio da safra de verão, em especial da soja no centro do país, temos sim uma percepção de um plantio acelerado. Nós da Pátria até projetamos, Carla, baseado nas chuvas ofertadas aí, distribuídas por Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte do Mato Grosso Sul, Pará, né? Mato Grosso Sul, Paraná, São Paulo. Essas chuvas projetadas nos próximos 30, 45 dias vai proporcionar o início de plantio mais acelerado da história do Brasil. Tá? Início que foi, o último recorde atingido foi na safra 21-22, tá? A safra retrasada, sem ser essa última, a passada, tá? Onde tivemos sim uma antecipação da chegada de chuvas, em especial no centro-sul do Brasil, depois bem distribuídas na região central do país, né? Altíssima capacidade de mecanização, essa que ainda é estabelecida, até mais investida agora neste ano 2023. Então temos sim ali a projeção de um plantio extremamente acelerado neste ano. Tá, cara? Esse é o detalhe inicial. Isso pode ser, à medida em que isso começar a acontecer, ganhar tração, ganhar ritmo, é motivo de pressão para as cotações em Chicago. Exatamente. Por percepção, Carla, muito bem notado. A percepção do mercado, né? E como eu falo, o que é o mercado? São pessoas, né? São seres humanos que estão do outro lado. Então, cérebros. Enfim, são cérebros virtuais ou orgânicos, né? Como o nosso. Se forem virtuais, eles são programados por cérebros orgânicos, né? Pessoas que enxergam, né, um plantio acelerado como uma possível ameaça à oferta. O que é isso? O plantio acelerado passa, né, a impressão a quem está vendo o Brasil e não entende a realidade de campo, de que a safra no Brasil vai ser robusta. Porque um plantio acelerado, estabelecimento mais adensado das culturas, né, uma janela mais saudável de plantio, então realmente passa a percepção de que teremos uma oferta cheia no país e os preços comecem a sofrer pressão aqui no nosso Brasil. Matheus, como é que a gente tá vendo o comportamento? Porque na semana passada, quando a gente conversou, você pontuou essa melhora nos preços no mercado físico, tanto no mercado brasileiro, tanto no físico, tanto no disponível, quanto para a safra nova. As notícias eram melhores, né? A gente pontuou até R$4, R$4,50 por saco em algumas regiões a mais. Inclusive, preços melhorando para a safra 23-24. A gente tem esse mesmo comportamento na semana, ou por conta desse cenário todo que se desenhou com esse USDA chegando, essa volatilidade, e agora esse mercado apreensivo, a semana já foi diferente, a gente voltou a puxar o freio da comercialização antecipada da nova safra? Carlos, o freio foi puxado e foi daquele jeito também, sabe aqueles que já... Cantando pneu. Quem já dirigiu um BH-110, quem já dirigiu uns Masterflex 180, sabe, puxa o freio de um lado e ele vira de uma vez.
E realmente foi o mercado essa semana. A gente teve, assim, uma freada bruta do mercado, em especial, né, por baixa liquidez. A gente começou uma semana com os grandes compradores, as grandes tradings no Brasil, né, deixando de estar ofertando safra 24, deixando de fazer, enfim, aquisições para o próximo ciclo. Por quê? Por causa da incerteza que viria com a chegada aí do USDA. O USDA chegou, não foi nada agradável, engolimos aquilo com um gostinho estranho na boca, e infelizmente o mercado paralisou. A liquidez, né, que é o que? Liquidez é o volume de negócio observado. Foi extremamente baixo essa semana. Em média, a soja no Brasil, somente na semana, contando de quinta passada para agora, quinta-feira, já caiu cerca de R$2 média Brasil. Teve quedas aí até mais profundas em algumas regiões. Então, freou bastante o volume de negócios e realizados da safra 24, viu, cara? Matheus, o que isso te sinaliza em termos desse comportamento do produtor, que vai ter que agora, querendo ou não, vai ter que dividir as suas atenções entre produzir e comercializar? O que a gente pode esperar? Carla, a gente tem desenhado, né, um cronograma de comercialização quase idêntico à da safra 22-23. Ah, é? Tá? A safra 22-23, isso mesmo. Sim. Que é o quê? Baixo volume de soja comercializada a futuro. Produtor segurando, retendo as vendas, realmente para chegar em janeiro, na expectativa de preços melhores, um volume de soja disponível muito acentuado, bem disperso. Então, algo que a gente tem observado é que, sem realmente uma grande ameaça, uma nova história a ser contada ao mercado, passando a impressão de cortes de oferta aqui no Brasil, com a chegada de um El Niño e possivelmente um super fenômeno, a gente vai ter sim um enorme volume, talvez até mais do que tivemos aí em 2023, para 2024 a ser comercializado ou disponível. É soja disponível na mão para ser vendida. E aí a gente viu a história em 23. A história em 23 foi que lá fora os preços de Chicago continuavam subindo, o dólar continuava em patamares saudáveis e os prêmios aqui derreteram. Então, de fato, é uma ameaça que o mercado vem sofrendo, né, para 2024, que precisa de muita atenção e muita estratégia para quem precisa comercializar a safra 24. Então, é algo bem semelhante ao que vivemos no passado, viu, cara? Matheus, a gente tem algumas perguntas aqui para ti que né, vão até ser melhores do que as minhas, porque aí é a necessidade de cada produtor. Olha só, o pessoal da Agriplan Engenharia. Bom dia. Qual o volume de soja exportado até agora e qual o volume a ser comercializado no mercado interno? Aí a pergunta de $1 milhão. Quem segurou até agora a venda da soja disponível 23 espera a finalização da colheita nos Estados Unidos? Cirúrgico, Matheus Pereira. Boa pergunta. Começando pela exportação, a gente já tem hoje um total de 93 milhões de toneladas de soja já embarcadas e vendidas para exportação. A gente já bateu o recorde. O último recorde foi 2021, onde a gente embarcou cerca de 88, 89 milhões de toneladas. A gente ainda falta cerca de 5 meses. Nós estamos em meados de setembro. 3 meses, vamos dizer, pra gente até o terminar final o de ano? janeiro. O ano comercial. Janeiro. Tá, sim. São 4 meses aí, 4 meses e meio para a gente encerrar o ano comercial e a gente já bateu o recorde anualizado de 2021. Então, tem muita soja sendo embarcada, a gente nunca colocou tanta soja para fora do nosso Brasil. Tá? O volume de navios, né, em carregamento, atracados e programados para chegar, o que a gente chama de fila de embarques dentro da pátria, ele se aproxima de 10 milhões de toneladas, 9,9. Tá? É uma queda em relação à semana passada, porque de fato a gente embarcou muito na última semana, a gente deixou de repor nova demanda, né, para manter essa fila de embarques acelerada. Mas também a fila de embarques para esse período do ano nunca se teve tão grande, também é um recorde sazonal, né, para a época do ano que você teve tanta soja sendo demandada para exportação. Então é indiscutível que a demanda existe. Tá? A China, apesar dos problemas econômicos, né, a cadeia pecuária está viva e precisando comer. Porco não para de comer, galinha não para de comer, boi não para de comer, que é o destino do nosso grão. Nosso grão vira ração de animal na China. Esquece esse negócio de chinês come a nossa soja. Esquece esse negócio. Chinês se alimenta do que a nossa soja
do que a nossa soja provém, né? Que é transformar proteína vegetal em animal. Então a cadeia, o rebanho total continua realmente alimentando, precisando de muito grão. O rebanho total, né, pecuário, que vai desde a suinocultura, avicultura e bovinocultura, é recorde hoje dentro do território chinês, então precisa de muita soja. Mas aqui no Brasil, a gente vem vivendo, né, a escassez do comercializável. Hoje, a pátria estima cerca de 22 a 23 milhões de toneladas de soja ainda disponível para ser comercializada. Percentualmente, esse valor ele é normal, regular para a época do ano. Certo. Em valores absolutos, mais uma vez, é um recorde, porque a gente nunca produziu tanta soja, então, percentualmente, é muito volume de soja ser comercializado. Tá? Em valores absolutos. Em percentual normal, quando a gente compara com a demanda, é pouca soja para abastecer essa demanda. Em especial se a indústria interna não abriu o olho. Porque hoje, a gente com um cronograma já de 93 milhões de toneladas já comercializadas para exportação, faltando 4 meses para encerrar o ano comercial, facilmente a gente consegue ter a capacidade de ultrapassar 100, 102, 103 milhões de toneladas, deixando virtualmente os estoques da soja no Brasil, os estoques de passagem de janeiro para fevereiro, virtualmente próximos a zero. Então, hoje, a soja disponível, ela vem sim sofrendo, né, o prêmio de originação, que é o quê? Enquanto 2024 os prêmios estão negativos pela essa percepção de uma safra cheia, os prêmios spot no país, eles estão ainda no campo positivo, porque o originador, né, o comprador de soja, ele precisa fazer a originação, tirar essas 22, 23 milhões de toneladas de soja disponível na mão do produtor, colocando ela em linha de exportação, em rota logística para abastecer, enfim, a necessidade da indústria interna. Então, a fim de realmente de tentar fazer a originação, o comprador está pagando mais. A soja disponível, ela vale realmente mais hoje do que a futura, diferente do que a gente viveu ali algumas semanas e meses atrás, quando os preços ficaram equiparados, e, na nossa percepção, a soja disponível tende a valorizar ainda mais, por conta da escassez do produto. Tá? Muita soja sendo demandada para exportação, volumes extraordinários, e a fila de embarques, apesar de sofrer a desaceleração da semana a semana, a gente tem ainda, né, uma fila de embarques sazonalmente recorde. São 22, 9 milhões para embarcar nos próximos 30, então realmente é difícil essa conta fechar, essas 22 durar até a entrada de fevereiro. É porque vem uma desaceleração em relação a volumes muito grandes, a filas recordes, né, Matheus? Então, a desaceleração ou a diminuição na comparação com esses últimos meses acaba sendo ainda, ou resultando em números muito altos, né? E uma demanda muito presente pela nossa soja, né? Exatamente, cara, exatamente. Assim, a escassez faz agora realmente, a sensação de escassez faz o comprador ter que repassar um pouco mais do ganho, realmente apertar mais esse prêmio, né? Empilhar mais prêmio para fazer a originação, né? Adquirir. Senão o produtor realmente que reteve até agora, como o nosso amigo disse, né? Quem reteve o grão até agora consegue tolerar mais 2, 3 meses. A não ser que haja o quê? Um incentivo. Pagar mais um pouco para fazer a originação. A gente está falando de prêmios na casa de quanto para esses últimos meses de 23, Matheus? Olha só, vou pegar agora a atualização desta manhã dos prêmios. Só um minutinho, já estou puxando por aqui. Opa. Um minuto. Olha, a gente tem prêmio agora, 2024 da soja, fevereiro, em menos 50, tá? Ele saiu de ontem em menos 65, menos 50, melhorou o prêmio, de fato. Para março, a gente está falando de menos 113. E quanto ao disponível, só um momento. Estou puxando por aqui. O disponível hoje em mais 40 para entrega outubro. Então a gente está falando realmente de prêmios no campo positivo, que passa, né, a impressão de que, olha, no disponível precisa de originação, o prêmio está positivo. No futuro, de fato, a compradora está um pouco mais aversa ainda. E como é que a gente traduz isso para referências
do valor da saca base Porto para o disponível e para a safra nova, Matheus? Olha, base Porto hoje, uma soja em paridade de exportação, acabou de atualizar, a Lorena acabou de me enviar aqui, que é a nossa encarregada aqui dentro da pátria, nossa analista para fazer toda essa pesquisa, né, de mercado físico, fica 24 horas aqui analisando como que está preço Porto, como que está prêmio, realmente em contato direto com esses players para a gente poder fomentar, né, uma base de dados saudável. Hoje, paridade de exportação 147,70. É uma paridade de exportação que, como eu disse até um pouco mais cedo, né, reflete essa queda média Brasil. Semana passada a gente falava de soja 159,90, 149,90, seria em torno de 150. Hoje já com uma queda de 2,30, né, na paridade de exportação, base Porto Paranaguá. Então, é refletido, né? Essa paridade de exportação Sim. que caiu 2,30 é a média realmente que cai no Brasil, cerca de R$2 por saca na semana. A gente está falando de disponível, né, Matheus? Disponível, exatamente. Tá. Disponível. A gente tem referência para safra nova, meu amigo? Porto? Tem sim, só um minuto. Base Porto hoje. Espera aí que eu tenho que abrir ela tá me enviando aqui. Aqui é assim, né, meu filho? Quem sabe faz na hora. O Faustão nos trouxe esse conceito, né? E aí a gente traz isso aí. Mas é bom que a notícia sai fresquinha também, sai de informação agora atual. Lógico. É o que eu falo, né? A audiência do Bom Dia Agronegócio tem esse privilégio, né? É isso. Olha só, base Porto para embarque abril 136,50, maio 138. Estamos falando aí do soja R$11 abaixo. É um patamar interessante, só que de fato, né, são preços 24 que caíram em relação à semana passada. Melhoraram em relação a 30 dias, 45, 60 dias atrás. Só que ainda, né, são preços, Carlos, que a gente entende a realidade daquele produtor que está um pouco mais alavancado, fez grandes investimentos nos últimos 3 anos, tem Sim. maquinário caro a ser pago, tem fertilizantes que eventualmente fez aquisição no momento não tão favorável, que esses preços hoje ofertados são preços que esganam. Realmente são preços que, infelizmente, para essa seção, né, essa parte desses produtores que estão realmente mais alavancados financeiramente, a gente entende que esses valores deixam a atividade no 0 a 0 ainda. Claro que o custo do dinheiro está muito caro, né, Matheus? O custo do dinheiro está caro. Os investimentos, apesar de que tem sido assim, linhas de crédito um pouco mais subsidiadas, um pouco mais atrativas para a classe produtiva, ainda assim muito apertado. Eu até ressalto que também existe, né, aquela parte dos produtores rurais um pouco mais desalavancados, né, que já vinham com estrutura um pouco mais sólida aí antes de entrar nessa euforia dos preços elevados aí dos últimos 2 anos. Sim. São produtores que conseguem sim ter rentabilidade com os preços atuais. Então é uma balança, né? Existe o meio e os extremos. Exatamente. Matheus, vou te fazer 2 perguntas em uma só, que é uma pergunta da Maria Regina Lopes e a outra do William Rodrigues. A Maria Regina diz assim, ó, seguindo esse ritmo que você estava trazendo aqui dos lineups e tudo mais, nossos estoques duram até quando? E o William Rodrigues também pergunta sobre estoques, mas da Argentina, porque hoje a gente estava noticiando aqui essa melhora das vendas na Argentina em função das mudanças de comercialização, cambial e tudo mais, e ele diz assim, o William, bom dia, a Argentina está vendendo soja, mas os estoques da Argentina não estão zerados, como é que a gente entende? Então, estoques no Brasil, estoques na Argentina e como eles estão evoluindo com as suas vendas. Boa pergunta, Maria Regina, viu? E Maria Regina, não vai seguir esse ritmo, tá? É comum agora, a partir desse momento, né, que a nossa soja para exportação perca, né, competitividade com as ofertas norte-americanas. Então, a gente não espera, né, que a gente continue exportando esse volume extraordinário de soja a partir de agora. Normal, toda vez essa época do ano, isso acontece. Então, não vamos se assustar também com aqueles profetas do apocalipse, aqueles analistas de sapatinho branco, que vêm falar agora não tem mais demanda para exportação de soja no Brasil. É lógico, todo ano não se tem, né, reta final de ano, porque a soja norte-americana passa a ser mais competitiva, porque está disponível, está colhendo lá, a soja está fresca. Então, o volume maior disponível da soja norte-americana, né, tira a competitividade do nosso produto. Porém, né, seguindo uma linha de tendência sazonal, que é o quê? A gente pega a média dos últimos 10 anos e vê percentualmente quanto essa curva desacelera.
Essa desaceleração dessa curva, ela prevê que já no final de dezembro, né, se mantermos esse ritmo de desaceleração, cair realmente a demanda para exportação, que é normal, a gente chega ao final de dezembro com estoques virtualmente zerados. Vai faltar soja ao final de dezembro? Não. Por quê? Existe remanescente de estoque safra passado. Já ao final de dezembro já inicia uma nova colheita no Brasil, tá? Em especial por esse ano, por ter um plantio mais acelerado, a gente deve ter também uma colheita mais acelerada. O Mato Grosso começou a semear aí em setembro, né? Consegue também ter a disponibilidade do grão em algumas localidades já ao final de dezembro. Então, virtualmente, contabilizando só o que foi produzido em 2023, a gente deve realmente zerar virtualmente os estoques da safra 23 ao final de dezembro. Tá bom? Então, é algo a ser notado, tá? Que apesar de uma safra abundante, gigantesca, é coisa que a gente fala isso já desde o começo do ano, apesar do Brasil estar ter colocado em 23 a maior safra da história, nunca se teve tanta demanda também pelo nosso produto, tanto para consumo interno, esmagamento, quanto para exportação. Tá? Então, somando exportação e consumo interno, a gente tem realmente mais soja sendo demandada do que foi produzida. Tá bom, Regina? E até alinhando agora com a pergunta do William, se não me engano o nome dele, como isso foi mesmo dito, né, cara? William, as nossas exportações até estão fomentando, né, o desabastecimento que estão sofrendo os argentinos. A Argentina, né, que tem projeções de importar cerca de 10 a 11 milhões de toneladas de soja, grande parte dessa soja aqui, oriunda do Brasil, né? Se a gente pega o ano desde janeiro, o ano comercial convencional, né, o ano regular, a gente tem já mais de 7 milhões de toneladas de soja brasileira vendida para a Argentina. Tá? Então, se a gente pega só a partir de fevereiro, né, que seria o ano convencional, a gente tem cerca já de 5 milhões de toneladas já vendida da nossa soja para os argentinos. Tá? Então, nunca se teve tanta demanda argentina pelo nosso produto. A Argentina que não tem nem dinheiro em caixa, baixíssimas reservas de dólar, só que, recentemente, a gente viu, né, um grande presente do nosso ministro da Fazenda, Haddad, dizendo que liberou linhas de crédito aos norte-americanos para emprestar os nossos dólares aos argentinos para que eles pudessem adquirir o nosso produto. A gente está emprestando dinheiro para os argentinos, um país falido, quebrado, consequência de políticas, né, internas inconsequentes, e agora nós, o Brasil, está pagando pato. A gente empresta o dinheiro, a gente sabe do histórico de inadimplência da Argentina, que não paga o FMI já há 30 anos, devendo mais de 3 trilhões de dólares aos argentinos. Uma loucura. E o Fundo Monetário Internacional, e agora o Brasil está emprestando dinheiro para a Argentina para comprar a nossa soja. Em vez da gente estar aqui usando esse capital para auxiliar os gaúchos que estão sofrendo com excesso de chuvas, auxiliar a cadeia de laticínios aqui no nosso país, a cadeia leiteira, né, que vai desde os produtores até laticínios, que estão sofrendo também por conta da importação de produtos lácteos da Argentina ao nosso país, também nova política desse loucura. Então, em vez de a gente estar incentivando aqui interno, a gente está emprestando dinheiro para os nossos irmãos, né, que já não bastasse ter ganhado da Copa, está levando até o nosso dinheiro agora. Então, é complicado realmente essa equação fechar aqui dentro do Brasil, viu, Ricardo? Não fecha, meu amigo, não fecha. Matheus, olha, eu quero muito te agradecer, meu amigo, por principalmente, esse posicionamento. Isso é muito importante para mostrar que a gente está muito atento ao que está acontecendo. A gente não está, né, simplesmente tocando a vida. A gente precisa tocar a vida, a gente precisa trabalhar, fazer o Brasil crescer. Vocês da Pátria gerando empregos, o Notícias Agrícolas gerando empregos, o agronegócio empregando mais pessoas. São 28 milhões de pessoas ocupadas pelo agronegócio, talvez um número até maior que esse. Então é uma loucura, a gente precisa continuar trabalhando, mas sim, esse tipo de coisa traz revolta. O Bruno Cardoso, mas esse governo é isso aí, empresta dinheiro para fora e não olha para dentro de casa. É isso, né, Matheus? Os amigos dos reis. O amigo do rei sempre mais favorecido nesses governos com a tendência centro-esquerda, infelizmente. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É por aí, né? É por aí. A Viviane Crestani pergunta assim, pra gente finalizar. Há um novo relatório que possa mexer com as precificações, principalmente com a soja disponível? Daqui em diante é olhar para a América do Sul, né, Matheus? A América do Sul ainda vai ter respingo da América do Norte, tá? A gente já começa agora a receber relatos, né, de produtividades observadas no território norte-americano. É muito comum, né, esses relatos serem publicados. Existem agências, né, que são focadas só nisso,
em publicar resultados de safra, tá? Então, esses resultados de safra serão realmente grandes direcionadores. O próximo relatório do USDA de oferta e demanda ao começo de outubro, ele é um relatório importante, ainda cabe novos ajustes, novos cortes de produtividade, e um fator muito importante, tivemos aí um aumento de área no último relatório do USDA, agora do dia 11 de setembro. 12, perdão, dia 12 de setembro. Assim que foi divulgado às 13 horas aqui no horário de Brasília, às 14 horas saiu o relatório dos programas de subsídio do governo norte-americano, dizendo que sim. a área total dos programas de adesão ao PPP, que é o Programa de Prevenção de Plantio, como falei lá no começo da entrevista, total, ela sofreu novas reduções. O quê? Houve a expansão da estimativa e agora houve mal, pessoal. A gente está falando de um país que semeia 60 milhões de hectares, assim como o Brasil, uma dimensão gigantesca. Não é fácil realmente fazer a apuração, né, desses níveis de adesão da noite para o dia. Então, assim como expandiu a área, a gente pode ver agora uma leve contração na área total colhida nos Estados Unidos, no próximo relatório, juntamente com ajustes finos, né, da produtividade, tanto soja quanto milho, que é um fator altista, tá bom? Só que realmente o mercado, ele estava lá com as rédeas focadas totalmente, o cabresto estava totalmente focado para a safra norte-americana. Agora ele está dividido. Ele vai olhar tanto o Brasil quanto o território norte-americano para entender essa balança. Se a gente tiver uma safra muito boa aqui no Brasil, em desenvolvimento, um plantio muito acelerado, apesar dos cortes aí pouco significantes, cortes mais modestos, né, da safra norte-americana, a gente ainda tem, né, o fator América do Sul gerando mais pressão do que o sustento vindo de um corte produtivo dos Estados Unidos. Então é uma balança difícil de equilibrar, viu, Viviane? Mas procure aqui, tá? A Pátria do Negócio, para a gente poder trazer essa orientação no dia a dia e criar realmente um planejamento estratégico de venda para ti, viu? Bom, é aquilo, né? Se a gente ficar aqui, vamos dominar toda a manhã, quiçá à tarde, porque quem já acompanha o Bom de Agronegócio sabe que eu e o Matheus somos bom de conversa, então a gente poderia ficar aqui, mas pela minha agenda e pelo meu tempo ajustado, e eu sei que você também tem compromissos aí com a Pátria. Matheus, eu te agradeço mais uma vez por mais uma semana, meu amigo, estarmos juntos toda quinta-feira, Pátria Agronegócios no Bom Dia Agro, pra gente justamente responder a nossa audiência, trazer essas perspectivas, essas orientações. Eu tenho muito falado aqui, Matheus, sobre como o insumo da informação é algo também importante e como isso faz com que o produtor que está bem informado esteja à frente dos seus colegas, né? Então, obrigada mais uma vez. Exatamente. A informação vale muito hoje, pessoal. Eu sempre digo que a informação ela não é a mesma para todos, tá? Assim como Notícias Agrícolas tem uma equipe, né, gigantesca, em especial, não é rasgação de seda, mas acho extraordinário o trabalho teu, Carla, em realmente investigar, em aprofundar nos temas, né, não ser superficial. A gente vê realmente muita profundidade de conhecimento em toda a matéria que você publica, mas a informação ela não é dispersa, ela não é a mesma, e a interpretação da informação vai daqui, vai da cabeça de cada um, vai da equipe de análise de cada um. Então, interpretar as notícias é que é realmente o grande diferencial para quem está do outro lado da moeda, né? Aqui na Pátria somos 12 analistas, cada um com especialidade diferente, aqui debaixo do meu guarda-chuva, para a gente saber interpretar da maneira mais precisa as informações, para que a gente entenda que talvez, como foi o caso das quebras na Argentina neste ano, não traga um impacto desejado, como alguns queriam, né, taxavam e tentavam empurrar a goela abaixo, que traria aos preços aqui no Brasil. A gente viu a realidade. A Argentina teve a pior safra de sua história e os preços em plena colheita argentina caíram agressivamente. Quem não se preparou e quem não interpretou de maneira coesa a informação foi pego de surpresa. Então, meu amigo, isso é muito importante. Mas aí, graças a Deus, a gente tem pessoas como você e o pessoal que é ótimo, né? A Iranei. Esse Matheus, kkk, levaram a Copa e agora o nosso dinheiro. Mas é verdade, Iranei. Levaram a Copa, mas sabe, Matheus, que tudo bem, era a última do Messi, deixa ele levar uma pelo menos. Agora, Matheus, você viu depois... Você viu o Bruno Mars e a banda dele toda com a camiseta da seleção brasileira? Tem. Pô, e se o Hexa não vier na próxima, meu amigo? Aí já não sei mais o que temos que fazer.
A gente sabe do prestígio, assim, que o quão renomadas são a nossa seleção brasileira de futebol, né? Mas no momento que estamos hoje, né? Eu até preferia que o argentino tivesse ficado com a Copa mesmo, mas desde que o dinheiro fosse nosso e bem investido. Porque a Copa não enche barriga de ninguém, enquanto que nem salva essas famílias que estão sendo arduamente nem fale. Prejudicadas com excesso, com a falta de recursos, com a falta de subsídio, que, enfim, que não está só na cadeia leiteira. Tem eleição, hein? Tem eleição, hein, Matheus? Em um mês e pouco vamos saber o que vai acontecer. Agora, também não podemos fazer o que fizemos quando o Macri assumiu. O Macri tinha uma postura muito mais cautelosa, né, muito mais defensiva, mas mudou as coisas. E ele durante a corrida presidencial, ele falou: eu vou mudar gradativamente as coisas. Em 4 anos não dá para mudar tudo. Nós sabemos, nós vimos isso acontecer aqui. Agora, também voltar, né, muito rapidamente. Aí o Macri não conseguiu naturalmente fazer tudo o que poderia. E aí a gente voltar com Alberto Fernandes, e mais me preocupa a Cristina empoeirada Kirchner, não dá mais. A Argentina não é mais o mesmo país do peronismo lá dos anos 70, ou sei lá quando. A Argentina já foi a segunda maior economia do mundo, amigo. Olha o que fizeram na Argentina. Né? É uma loucura. É uma loucura. Então temos que tirar a Argentina do buraco. Assim, é possível, né? A gente só precisa ter pessoas mais coesas, né? De fato, tem alguns bons candidatos, né, que parecem malucos, né, assim dizendo, mas acaba que eu acredito que seja um personagem criado para atrair mais a atenção, né? De mostrar realmente que, olha, precisa se mudar esse destino da Argentina. Infelizmente, deixando a Argentina afundar no buraco da esquerda, é o que você disse. Saiu das G5, das 5 maiores economias do planeta, para um buraco sem fim de um país subdesenvolvido que nem emergente é mais. Então, muito cuidado aqui também no nosso país, né, para onde a gente quer regir a nossa economia e as nossas famílias, né, que são totalmente dependentes realmente de quem estão lá em cima. É isso mesmo. Matheus, obrigada, meu amigo. Boa quinta-feira para ti, para todo o time da Pátria. Um abraço para todo esse time que eu adoro. Você sabe que eu sou sócia honorária do time da Pátria Agronegócio. Eu sou realmente muito fã desse timaço, um time jovem, olhando para frente, com muita responsabilidade, atuando no Brasil inteiro. Então, obrigada mais uma vez, meu amigo. Sempre um prazer estar contigo. Até mais. Tamo junto, cara. Um grande abraço a ti e a todos que nos assistem. Até logo. Até logo.